Vamos conversar um pouquinho com a Vitória Bel, que vai trazer mais informações para a gente, porque, Vitória, junto com essa proposta de se blindar os parlamentares, há também uma vontade muito grande de derrubar o foro privilegiado para que esses processos saiam do Supremo Tribunal Federal. Vitória está ali num papo porque o corredor vai acontecendo e ela vai apurando mesmo quando está ao vivo aqui conosco. Se não é no celular, é presencialmente. Tá certo, Vitória? Mas conte pra gente essa história do foro privilegiado. Minha amiga, bem-vinda. Olá, tudo bem, Evandro? Pois é, eu já ia dispensar aqui quando eu olhei o deputado Cláudio Cajado do PP. Eu falei, não, peraí que ele tem informação. Ele estava justamente confirmando aqui pra gente que a PEC das prerrogativas deve ser votada hoje. O relator Lafayette Andrada, do Republicanos, está se reunindo com as bancadas, inclusive já se reuniu com a bancada do PP, por isso que ele tem essa informação. Se reúne agora com a bancada do União Brasil. Vocês já explicaram muito bem a PEC das prerrogativas, o que ela pretende fazer. E a PEC do fim do foro privilegiado, que também está prevista na pauta, ela é diferente porque ela retira os processos dos deputados do STF, do Supremo Tribunal Federal, portanto, retira da última instância, joga para a Justiça Comum ou então pode jogar para a segunda instância nos tribunais regionais federais. Agora, o que a gente ouviu mais cedo do ministro do STF, Gilmar Mendes, é justamente do perigo desses processos, até mesmo para os deputados, saírem do STF, irem para a Justiça Comum e acabarem nas mãos aí de qualquer pessoa. Vamos ouvir. Acho que faz todo sentido deixá-lo no Supremo Tribunal Federal. Nós assistimos, não faz muito tempo, episódios lamentáveis com a possibilidade de uso e abuso desse foro em todas as instâncias. Eu fico a imaginar, por exemplo, uma busca e apreensão determinada pelo juiz de Cabrobró na Câmara dos Deputados, ou uma ordem de prisão determinada por um juiz de Diamantino, minha cidade, um senador ou um presidente do Senado. Isso seria a subversão completa da nossa tradição jurídica e da nossa cultura jurídica. O que está a ocorrer, talvez, seja um tipo de casuísmo. Eu mudando o foro, eu tiro a matéria da competência do Supremo. Daqui a pouco a gente volta ao Supremo buscando proteção. Então, é bom que a gente tenha juízo nessas mudanças. Pois essa fala que aconteceu num evento aqui em Brasília, no Fórum Empresarial LIDE. E a gente destaca também que esse fim do foro privilegiado, de acordo com algumas lideranças de centro, ele pode até entrar em votação, mas muito possivelmente vai ser rejeitado. De acordo com líderes muito próximos de Hugo Mota, o presidente, inclusive, teria pautado essa proposta com a intenção de já levar isso para o plenário, despachar a matéria e, se for rejeitada, já dizer para a oposição, olha, votamos e, portanto, não foi aceita. Evandro. Interessante, Vitória. Obrigado pelas informações. Vitória, enquanto conversa aqui, já dá uma apurada ali, já marca uma futura apuração ali para trazer tudo para a gente ao vivo aqui no nosso 3 em 1. Bom trabalho por aí, até mais. A gente vai se falando. Aliás, tem uma enquete rolando lá no nosso YouTube, você pode participar e tem a ver com esse tema que nós estamos discutindo. A PEC da blindagem é defesa necessária aos parlamentares, um privilégio inaceitável, um risco, pois protege a todos. Dê a sua opinião para a gente trazer para todo mundo aqui daqui a pouquinho no 3 em 1. Falando sobre a situação do foro privilegiado, o ministro Gilmar Mendes, o Zé Maria Trindade, coloca aqui, ele entende que pode ser que num primeiro momento as justiças locais, os tribunais locais julguem esses parlamentares, mas que no fim das contas, ao perceber que haveria algum tipo de decisão negativa para eles, que eles recorram novamente ao Supremo Tribunal Federal. A verdade é que os parlamentares não querem nenhum tipo de ação que os prejudique. Então eles vão buscando instâncias superiores ou inferiores a depender da vontade de se livrar de possíveis condenações por erros cometidos. Ou seja, lá ou cá, o final pode ser o mesmo. E a insatisfação dos parlamentares também. O ministro Gilmar Mendes tem razão. É assim mesmo. Os deputados e senadores, quando não se podia abrir processo contra eles, adoravam esse foro privilegiado. Afinal, era Supremo, né?
E aí não se podia. O argumento, e para tudo tem argumento, aliás, eu aprendi com o Josafá Marinho que se você for raciocinar, usar psicologia e explicar, você encontra justificativa para os crimes mais horríveis da humanidade, né? Então, tudo tem uma justificativa. Então, nesse debate aí sobre prerrogativas, se entendia isso que a gente está falando. Imagine um deputado, todo deputado tem uma base política, todo deputado tem municípios. E aí o juiz daquele município poderia persegui-lo, né? Porque a justiça é muito ampla. Então, para evitar isso que o ministro Gilmar Mendes está falando, é que se criou o foro privilegiado. Agora, presta atenção, quando se criou o foro privilegiado para deputados e senadores e presidente da República, aí foram atrás os ministros do Supremo, que tem foro, que é o próprio foro, os ministros do Supremo se julgam, né? Então não pode ficar falando do Congresso. E também ministros, aí caiu para governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, todo mundo tem foro privilegiado, né? Nem todos no Supremo, cada um tem o seu foro privilegiado. Ou seja, o cálculo é de 35 mil foro privilegiado. Então, você subiu numa cadeira para fazer o discurso, já ganha foro privilegiado, né? Mas isso não significa impunidade. Significava antigamente, quando era proibido abrir um processo contra deputado e senador sem autorização de Câmara e Senado. Tirou essa autorização, o Supremo começou a julgar. Aí veio o mensalão, eles assustaram. Nossa, o Supremo julga mesmo e tal, agora quer tirar o foro privilegiado, porque no final vai para o Supremo, né? Se entra lá no município, um dia vai chegar no Supremo. Mas aí tem essa possibilidade que o ministro falou. Imagine lá, um prefeito lá do interior de uma cidade de 10 mil habitantes, vai representa contra um deputado e o juiz vai lá e dá uma canetada, busca apreensão no gabinete de um deputado. E aí? Né? Então, eu acho que tem que ter o foro controlar. Eu ainda acho que o deputado é muito especial. Nós podemos não gostar, mas são 513 deputados escolhidos pela população e representam o coletivo. E qual era a ideia antiga que talvez hoje a gente duvide? Era o seguinte: quebrou o decoro, roubou, né? Os deputados e senadores caçavam, mas não davam autorização. Exatamente. Agora, ô Fábio Piperno, como é que você avalia a maneira como o presidente da Câmara está tentando explicar, digamos, empacotar essa história com um belo laço ali? Ele não pode chegar para a sociedade e dizer, olha, estamos agora formatando regras para impunidade. Então, adotam uns nomes bonitos aí, né? Mas, na verdade, é isso. Porque, vejam só, nesse sentido, o ministro Gilmar Mendes tem realmente razão, né? Se desse, por exemplo, tudo para a primeira instância, de fato, vai ter juiz de qualquer lugar aí pedindo prisão, pedindo investigação contra parlamentar. Então, é claro que dentro dessa PEC das prerrogativas aí, há também, e aí eu acho que é uma decisão inteligente, a sugestão de se ter digamos, uma nova, como se fosse uma nova Câmara recursal, né? Ou seja, se o sujeito é condenado por uma turma do STF, ele pode recorrer ao pleno. Aí eu acho justo, porque aí o processo dele já não começa onde tem que terminar. Ele teria, então, uma chance de revisão. Até aí, perfeito. O que não dá é para fazer dos parlamentares seres ungidos, sabe-se lá por quem, talvez pelo Espírito Santo, a ponto de terem imunidade para qualquer coisa. Se o sujeito roubou, ele tem que ser julgado. Assim como qualquer outro cidadão brasileiro.